Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Café com com resultado. resultados da KT Soluções, né? Hoje aí demos um tempinho aí para começar aquecendo, né? Falamos aí algumas amenidades, temperaturas, mas esse é o Café com Resultados da KT Soluções, onde a gente trata assuntos de gestão, empreendedorismo, negócios em família, né? Empreender em casal, né, Camila? Como é Empreender em difícil, não é fácil. casal, desafios, né, desse universo, cada vez mais, né, esse é uma realidade também, né, que a gente percebe que as pessoas empreendem, começa às vezes por necessidade, né, ou porque Uhum. sai do trabalho, ou porque decide mudar de carreira, e percebe-se que a família anda melhor quando todo mundo anda pro mesmo É, lado, né? Que coisa interessante, coisa que no passado a gente dizia, ai, não é. pode misturar negócios e E família, família. não pode. Olha, tá aí o Alexandre bem, trabalhou com a esposa dele muitos anos aí, ó. Exatamente, porque só que a gente percebe cada vez mais é que quando talvez dava errado, porque as pessoas estavam desalinhadas. É. Que quando a gente Mas, está mas alinhado, esse é assunto para outra live. Esse é assunto para não outra é live. o tema da live de hoje, né? Não, não, não. Hoje o Café com Resultados vai falar de como um peixe e uma criança pode te ajudar na tua gestão. O que que vocês acham disso? Eu Um comecei como peixe. um peixe e uma criança pode te ajudar numa gestão. Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? Mas vocês vão entender rapidinho. Para vocês entenderem como um peixe, uma criança pode te ajudar na gestão, a gente vai falar de causa, raiz e de sintoma, né? Boa. E por isso que uma criança pode nos ajudar e um peixe também pode nos ajudar a entender sobre isso, né? A gente entende que no mundo corporativo, ainda mais no mundo da pequena e média empresa, né? E aí pode ser até um empreendedor individual, o, o autônomo, né? O profissional liberal. Uma das coisas que ele não consegue muitas vezes ter tempo e ter técnica para achar as causas raiz dos problemas. Como Exato. assim? As coisas acontecem e a gente trata normalmente sintoma. Eu vou dar um exemplo agora. Eu comecei doente desde sábado. Fiquei sábado, domingo e segunda com febre, sem saber o que que era direito. Achei que era uma gripe, achei que era uma coisa. Não sei até agora o que que é, pois eu só estava tratando o sintoma, né? Tratando com remédio para febre, remédio para alergia, para reduzir a tosse, né? Isso é tratar o sintoma. Nenhum remédio para febre ele cura a causa raiz que está te causando a febre, que é um vírus, uma infecção, alguma coisa. Aí eu fui no médico na segunda, ele me deu uma bateria de exames para a gente fazer o quê? Investigar a causa raiz É isso. e entender o que de fato está fazendo eu ficar assim, para tomar o tratamento correto e aí curar o problema assim. E a maioria dos empresários e das pessoas que trabalham com esses empresários, nossos colaboradores, às vezes até com cargo de gestão já, também tem dificuldade de achar as causas raízes dos problemas e acabam agindo somente na superficialidade, somente nos sintomas, né? O famoso errou, consertou, né? Mas não entende o porquê Por que que errou, que errou? né? Ou Vai por que lá que e quebrou? Por que que a gente... faz, refaz, não estuda o porquê que tá sendo, tem que ser feito de novo. Errou, faz de novo. Não estuda aquilo para entender o porquê que eu errei um orçamento, por que que eu não vendi para o meu cliente, por que que eu não entreguei no prazo, por que que eu tô com um alto índice de reclamação, por que que eu tô perdendo cliente, não tô retendo, né? Por que que eu tô perdendo funcionário? Se tu não for na causa raiz desses problemas, esses problemas vão acumulando e eles tendem a se repetir. E isso é uma das coisas que a gente trabalha muito bem nas nossas metodologias, é começar a criar metodologias que vão fazer você tratar problemas na causa raiz, para que esses problemas não voltem a acontecer. Isso é da noite pro dia, Camila? Não, 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 não. É uma cultura, né? E quando a gente fala em cultura, ela tem que ser implantada, ela tem que ser conduzida. Vai ter momentos que a gente vai esquecer, vai ter que retomar. Então a gente vai ter que manter, né? Nutrir, alimentar isso para que, de fato, a gente busque a causa raiz e não culpados, né?
Porque Isso. ainda a gente vê muito assim, mas quem fez? A pergunta não deve ser quem fez, é o porquê, como isso, Hum? né? O porquê isso aconteceu. Quando o Rafa fala da criança, né? Como uma criança nos ajuda a descobrir? Quem tem criança pequena em casa, vai lembrar que tem a fase dos Por quê? porquês. Por que isso? Ele começa a fazer tantas perguntas de porquê, que daqui a pouco tu te pergunta, então, por que isso mesmo? E é muito interessante esse lugar, né? Primeiro porque a criança ela não tem esse lugar de achar culpados. Não. Ela quer entender, ela quer compreender, Ela tá com a mente livre. ela tá com a mente livre, né? Ela tá ali aprendendo aquele novo processo, aquela nova realidade. E com isso, ela acaba fazendo essa ideia da gente entender o porquê do porquê. Que muita gente às vezes fica muito brava, muito chateada quando tu faz. Tá, mas então, e por que que isso aconteceu, né? É, o Rafa mesmo, essa questão dele estar resfriado. Sábado de manhã, ele começou com esses sintomas. Tá, daí começamos a pergunta. Além da febre, tem tal sintoma? Porque a gente tenta associar, e Alguma aí coisa existente, né? alguma coisa que a gente já conhece. E aí é legal que a gente junta, né, os dois, né, o peixe e a criança, para resolver muitas vezes várias situações. Por que o peixe, Rafa? Vamos lá. Então, por que que a nossa live de hoje está trazendo sobre causa raiz e por que que um peixe e uma criança podem ajudar o seu negócio? Por que o peixe? Porque uma das ferramentas para a gente buscar a causa raiz se chama diagrama de Ishikawa ou 6M ou diagrama de espinha de peixe. Então, por isso que eu digo, o diagrama da espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, né? Ele mapeia esses problemas de forma simples e prática, utilizando a metodologia 6M, que isso pode ser adaptado conforme cada negócio, mas o mais comum é o 6M, tá? Que é o Sim. quê? Tu vai desenhar um peixe mesmo, é fato, tá? Um A peixe, uma espinha, linha, uma espinha, né? Vai aqueles desenhar primeiro a espinha central, vai botar na cabeça do peixe o efeito, né? O que está causando lá, que é o problema, resultado né? O que resultado não tá ruim, o lá. que está acontecendo lá, né? Tu vai botar lá na boca do peixe, e aí tu vai levantar três tracinhos para cima, que são as três espinhas do peixe para cima, as três espinhas do peixe para baixo. Numa tu vai escrever método, na outra tu vai escrever mão de obra, na outra tu vai escrever máquina, na outra tu vai escrever material, na outra tu vai escrever medida, e outra tu vai botar meio ambiente, né? Cada uma delas tem uma característica de coisas que tu vai dizer, vamos lá. ahn, Perda de peso, né? O que que pode ser? Aí tu vai botar, ou o contrário, né? Quero, né, emagrecer e o que que, né, pode, quais são as causas que eu posso utilizar? Aí eu vou lá no método. Aí método, exercício físico, ter uma dieta, aí na mão de obra, né? Ter um personal trainer, contratar uma nutricionista, na máquina, né? Se tenho máquina, se eu uso, não uso máquina, pode ser o tênis, pode ser a a máquina de correr lá, a ergonômica, sei lá, a bicicleta, né? Eu vou botando coisas que podem influenciar aquele resultado, aquele coisa, e vou botando nesses coisas. Depois material, depois medida, né? Verificar as métricas, dados, indicadores de desempenho para monitorar a operação, meio ambiente, qual é o impacto das condições de clima, layout interno, né? Então, assim, eu posso pegar todas aquelas coisas que eu tô vendo que deu um problema de entrega. Ah, tive um problema de entrega. Aí eu vou lá botar lá no qual método, mão de obra, máquina, e vou tentando entender por que que eu tô tendo problema de. E aí vai vir várias coisas que eu ainda posso subdividir dentro de cada uma delas e identificar depois. Posso até numerar o quanto aquilo impacta aquele resultado para ficar mais fácil ainda. Eu vou isolar aqueles que eu acredito que são aqueles que estão mais me impactando e aí eu começo a questionar ainda mais. Por que aquilo está acontecendo para tentar achar a causa raiz. Então, esse é o peixe que pode Uhum. ajudar o seu negócio. O diagrama de Chikawa. Não vou explicar ele todinho hoje, mas se você quiser, tem vários materiais bacanas, a gente pode disponibilizar para você. Se você quiser, pode botar no nosso aqui na nossa live, tanto quem está vendo ao vivo quanto vendo gravada, nos manda uma mensagem no direct
peixe, pode escrever a palavra peixe, que a gente manda para você uma explicação detalhada, com um exemplo e tudo do diagrama de Chikawa para você aplicar no seu negócio sem nenhum problema. Fica de presente aí da KT Soluções para vocês, tá? E a outra, a Camila vai explicar melhor, que ela sabe tanto quanto eu. Ela é uma boa criança nesse sentido, porque isso é importante, que é a técnica dos 5 porquês. E por que então? Porque a técnica dos 5 porquês tem a ver com uma criança, Camila. Ah, é como eu comentei, né? A gente começa, as crianças começam a olhar para o mundo de um. E entender que existe um mundo lá fora, além delas, né? Existe algo além delas, elas começam a fazer perguntas. E a maior parte das perguntas é por quê, né? Por que Por que o o, céu é azul, mãe? por que céu azul? Por que, que o sol brilha? Por que, que a noite é escura? Por que chove? Porque chove, da onde sai, né? Então, essa metodologia dos 5 porquês, ela é esse aprofundamento, né? A gente não parar no primeiro porquê. Porque normalmente este primeiro porquê é uma causa ainda superficial, ainda muito ligada a sintomas, e não a causa raiz, que é aquilo que vai resolver. A gente até brinca, né? Tem a questão de um telhado quebrado, né? Tá uma goteira. Pô, mas a goteira é o telhado quebrado. Será que o telhado quebrado já é a causa raiz ou não? A gente vai olhar mais aprofundado. Tu começa ali com aquelas questões de efeito, bota o balde, seca o pano, espero parar de chover É e atuar no sintoma, né? O balde na goteira, tu tá atuando sobre o sintoma. Se tu atuando sendo não. sintoma. O antitérmico sobre a febre. Eu sou Eu de não sei por eterno. que que a febre tá vindo à tona, mas ela tá me trazendo uma situação que eu tenho que buscar entender o porquê, né? Então eu aprofundo, tá? Então tá goteira porque o telhado quebrou. Ok, então agora eu vou consertar, né? O Rafa falou, vai lá e conserta. Só consertar o telhado não resolve a situação. Por quê? Porque eu não identifiquei o motivo deste telhado ter quebrado. É alguma coisa deslocada, caiu alguma coisa ali. Eu tenho Uma é, árvore que cai coisas em uma cima do meu árvore que telhado. constantemente cai Eu coisas faço ali. a manutenção que deveria ser feita, foi feita. Então a gente tem que começar a questionar os porquês, não somente subir no telhado e trocar a telha, que é só um conserto, ok. Resolve aquela goteira, mas não vai impedir que tenha outras goteiras. Se eu Então, não entender o motivo daquele telhado ter quebrado. Se ele não teria, não tem razão dele ter quebrado, não tem por que tá consertando com frequência, né? e a Então ideia pode é ser a isso. manutenção, né, É, Rafa? A telha movimentou conforme o tempo, ressecou, trincou. A manutenção pode ser uma causa raiz de que eu exato. não estou cuidando com a Não, e eu vou previsão. dizer, nem pode ser a causa raiz. A causa raiz ainda é que eu não tenho. Aí eu vou, por que que meu telhado está sendo. Olha, já no terceiro ou quarto, por quê? Porque eu não tenho um plano de manutenção. Exato. Ótimo. Aí eu, opa, agora eu achei. Se eu tivesse um plano de Plano de manutenção, manutenção. isso não teria acontecido e eu não teria mais a goteira. Ah, pode acontecer num temporal, aí é uma exceção, não vai ser por falta de manutenção. Esse problema de causa raiz foi tratado, né? Não é aí é um acaso, aí é uma anomalia do processo que é normal em qualquer coisa, né? É que nem tu tá na tua dieta, tudo bonitinho no teu processo de físico e tu ficar doente ou ter acontecer alguma coisa, tu te lesionar, tu vai ter Ou foi viajar e acabou saindo daquele processo. vai acabar acontecendo às vezes alguma coisa, uma anomalia, mas que é normal e inerente a qualquer processo, né? Mas por que Exato. criança que a gente fala isso? Porque a criança, ela não fica satisfeita no primeiro porquê. Mãe, por que o céu é azul? Tu diz assim, porque é. Aí ela dizendo, não, não pode ser porque é. Por que que é? Por quê? E por quê? E até tu dizer, por causa disso. Tá, e por que isso acontece? E por que isso acontece? Então, assim, seja uma criança frente aos seus problemas, né? Para buscar as causas. Livre a sua mente, respire, bota no papel, anota. Cara, por que que a entrega chegou atrasada? Porque não sei o quê. Tá, mas por que que aconteceu tal coisa? Porque não sei o quê. Por que que aconteceu tal coisa? Porque não sei o quê. Até tu chegar num que tu diz assim, tá, agora eu não tenho mais pra onde ir, cheguei no limite, né? Então vamos lá.
Eu vou dar o exemplo de novo da entrega. Entrega atrasada no cliente. Aí, por que que entregou atrasado? Ah, o caminhão chegou 1 hora de atraso na porta do cliente. Tá, beleza. Causa um. Por quê? Por que que ele chegou 1 hora atrasado? Ah, porque demorou para carregar. Tá. Por que que demorou para carregar? Ah, porque na hora do carregamento estava faltando duas pessoas. Por que que estava faltando duas pessoas? Ah, porque, sei lá, é isso, entendeu? Não é parar lá no, o caminhão, a culpa do motorista, xinga o motorista, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Não tem que procurar culpados, tem que procurar causas. Acontece. Vou dar um exemplo bem engraçado para vocês. A gente estava tem uma colega nossa aqui de clube que eles iam receber uma. Essa foi muito boa. Uma questão de uma carga de embalagens. E o caminhão chegou de madrugada, normal, né? Antes de abrir para entregar, né? Com as embalagens que eles tinham encomendados. O caminhão estava lá na frente do caminhão. A câmera deu tudo certinho. Quando eles chegaram de manhã para descarregar, o caminhão não estava mais lá. E liga para motorista e liga para empresa e ninguém localizava o caminhão. O motorista diz, nossa, aconteceu alguma, roubaram o caminhão. Primeira coisa que pensaram, né? Pô, o caminhão estava aqui e saiu o caminhão, sumiu, alguém, o caminhão saiu. E aí, né, vai do porquê, do porquê, do porquê. E aí, resumindo da ópera, o porquê, do porquê, do porquê, ele tinha brigado com a esposa, tinha dormido no caminhão fora, e aí voltou para reconciliar com ela de manhã cedo, e aí ninguém achava ele, não atendia celular e não sei o quê, mas depois foi entregue a carga e tudo direitinho. Mas olha Graças. só, tem um porquê das coisas, não é do nada, né? Ele já tinha acionado a polícia, tinha helicóptero em Pelotas atrás do Imagina. caminhão, assim, seguradora, todo mundo atrás do caminhão, e o cara só tinha voltado para casa para ver a esposa que tinham brigado na noite anterior, foi se reconciliar. É um porquê, faz parte, mas a gente tem que ir atrás dos porquês, né? E depois, assim, se você quiser também, posso publicar aqui para vocês um exemplo que a gente dá sobre o 5W porquê, que é o que o monumento de George Washington te ensina sobre os 5 porquês. Esse também é maravilhoso. É E esse eu posso ótima essa também. história. Esse também, se você quiser, tu pode botar lá monumento no nosso coisa que a gente envia para você aí o exemplo dos 5 porquês do monumento do George Washington, que é muito bom essa analogia, né, Camila? Bom, É isso aí. essas são as duas primeiras técnicas, mas não adianta fazer as Exato. duas sem ter uma outra coisa. E qual é a próxima coisa, Camila? O ponto, então, identifiquei o fato, né? O Rafa falou da entrega atrasada. Estão os dois bem. Ah, toma uma água. Olha que delícia. Eita, nós. Mas vamos lá. Então, identificamos o fato, a entrega atrasada. Mapeamos a causa, que pode ser mais de uma, né? Então, a gente identificou a causa raiz. Muitas vezes, enquanto a gente está buscando a causa raiz, a gente está tratando já Os as causas sintomas. de efeito, os sintomas. A gente está ali, né? Que nem o Rafa, né? Ah, busquei o rastreador, tentei contato com o motorista, fui identificar o que aconteceu. Então, a gente Olhei já as está. câmeras. Olhei as câmeras, ele já está indo atrás de causas de efeito e tratando os sintomas, né, se for o caso. E para cada uma dessas causas raiz, a gente tem que estabelecer uma ação, preferencialmente, se é realmente uma causa raiz, um plano corretivo, para que no próximo evento isso não volte a acontecer. Por A gente, aquela causa, né? por Pode até aquela atrasar por outro motivo, mas não por aquele identificado. Podemos ter situações por outros motivos? Claro que podemos. Às vezes, o que que pode acontecer? Pode repetir essa causa, porque o meu plano pode levar mais tempo do que apenas um mês, um período, uma semana, para que aquilo seja corrigido? Pode também. Então, eu tenho que entender que aquilo vai se tornar previsível, aquele atraso, porque um colaborador pediu demissão. Por isso que eu não tinha dois lá para carregar. Um faltou porque ficou doente, o outro pediu demissão e não veio mais trabalhar. Eu vou ficar com um a menos mesmo. Eu tenho que prever isso, então eu vou fazer um trabalho
enquanto eu tô aguardando a correção total, vou ter que contratar alguém, botar alguém ali, treinar e tudo mais, vai levar algum tempo, Vou ter que né? mudar meu prazo, daqui a Vou pouco eu ter tô que dando mudar o meu bobeira. prazo combinado com o cliente, ou eu vou ter que fazer outras movimentações internas para dar conta daquele prazo. Isso. Então, é um plano, e quando a gente fala de um plano, não é uma ação única, isolada no meio do nada. É um plano corretivo para que a gente possa realmente atuar sobre aquela causa raiz. E aí sim, né, é o método FCA, né, que a gente chama, que é o fato causação. Para cada fato, eu identifico qual é a causa raiz dele e eu tomo uma ação corretiva, né, uma ação de causa mesmo, né? Causa, para corrigir essa causa e aí resolver a situação. Enquanto a gente sabe, né? Daqui a pouco meu plano não é uma coisa que vai, pá, vou ali, arranco e resolvo, não. Eu preciso. Tá engraçado, nariz. A gente vai entendendo a previsão e combinando, porque combinado não sai caro, né, Rafa? É isso aí. Então aí a gente faz o método FCA, né? Que a gente bota lá o fato, o valor quantitativo daquilo que está me incomodando do processo, produto ou serviço que eu estou medindo e vejo qual é o fato, né? A partir do fato eu faço as causas e aí as causas eu uso a técnica dos 5 porquê, causa um, causa 2, causa da causa, causas que não são causa da causa, que são causas separadas, e vou identificando aí quanto mais porquês eu fizer nas causas, mais perto da causa raiz eu chego. E aí eu escolho aquela que naquele momento eu tenho que tomar uma ação imediata, que pode ser uma ação sob efeito, como botar um balde para não cair mais a não pingar, e também ação sobre causa, que é consertar o telhado, que é uma ação que teoricamente pode ser sobre causa ou não, depende da consequência, né? Então, Exato. e dos outros porquês que eu levantar. E assim, né, daqui a pouco lá, se eu descobrir que é porque eu tenho um abacateiro em cima da minha casa, e toda vez que tem né, os abacates começam a cair, ele começa a quebrar o meu telhado, então eu tenho que ter um plano de podagem ou de colheita desses abacates antes que ele quebre o meu telhado e eu não vou ter mais motivos de quebrar a telha por causa do abacate. Ponto. Tá. Eliminei esse problema. Esse problema não deveria nunca mais acontecer se o processo de fazer a Rodar. poda ou colher as frutas for feito da forma correta, sem nenhum problema. Ah, voltou a acontecer por causa de um abacate, quer dizer que falhei no Em meu algum. processo. E Aí aí eu vou pode olhar, ser um colaborador novo que não foi bem treinado. aí já é Eu outro não problema, e estou assim vai. rodando, né, Uhum. meus mapas de manutenção, meus processos. Então, isso tudo pode ser, né, tratado ali pontualmente e resolvido na sequência, porque a gente já identificou qual é a causa, né? Legal. E você aí? Você já aplicou esse método fato-causação, Ishikawa, técnica dos 5 porquês, né? Agora entendeu por que que um peixe e uma criança pode ajudar o seu negócio? Pode, viu? Se um peixe e uma criança pode ajudar o seu negócio, imagina a KT Soluções com esses mais de 18 anos de experiência aplicando essas metodologias com um extremo sucesso, né, para você. E nós temos sempre aqui no nosso link da nossa bio um link para você fazer o seu diagnóstico da sua gestão de forma simples, online, direta. Fazendo isso, fazendo esse diagnóstico, você recebe um plano de ação com os pontos que a gente julga, né, conforme esse diagnóstico, importantes para você evoluir na gestão do seu negócio, sem compromisso nenhum. E tá tranquilo em relação a isso. É só preencher lá que você vai ter. E se você quiser receber sobre o diagrama de Chikawa, escreve lá peixe. E se você quiser receber sobre o exemplo dos 5 porquês do monumento do George Washington, escreve lá monumento, que a gente encaminha para você aí um PDF aí com esses dois presentes para você aí ter aí de exemplo dos 5 porquês e do que também é fala um pouco de fato causação, esse do George Washington e também esse do 5W do ZH no sistema 6E, 5W do ZH, já foi mudando, não, plano de ação a gente já Cinco falou. porquês. O 6M dentro do diagrama de Chikawa, né? Para você poder também aplicar, que ele é muito gostoso de fazer, é fácil, não é difícil. Isso você pode usar para solucionar vários problemas em casa, na empresa,
na saúde. Nossa, ele é muito amplo. Dá para usar com as crianças. É divertido. Se você souber usar uma didática boa, até as crianças podem ajudar a resolver problemas de casa, né? Utilizando eles ali como de forma. E aqueles 6 M's são sugestões. A gente pode trocar esses fatores por outros fatores, né? Esse é o fator original de quem desenhou essa ferramenta, mas ela é livre, pode botar outros fatores ou mudar aqueles nomes para outras coisas. Não precisa exatamente trocar máquina por tecnologia, para trocar, né? Não tem maquinário no meu negócio, então bota tecnologia, bota outra coisa, sem nenhum problema, que você também pode adaptar, como a gente adapta as nossas ferramentas à tua realidade, né, Camila? Exatamente, porque a gente faz de forma mais personalizada para cada um dos negócios, para cada pessoa que chega por aqui, e utilizando toda essa bagagem, né, para que cada vez mais a gente tenha empresários e gestores prósperos que possam, né, dedicar também o seu tempo para si, para as outras questões que não só a lida do trabalho, né? E o trabalho não tem que ser trabalhoso, tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser leve e próspero, né? Que é isso que a gente entende que é cada um abrir o seu negócio pensando na prosperidade sua e do seu entorno também. Verdade. Então, esse foi o nosso Café com da resultados. Caté Soluções, o nosso momento que a gente fala de empreendedorismo, negócios, vida em família que empreende, casal que empreende junto, coisas do dia a dia, mas tudo sempre ligado à gestão, ao mundo dos negócios, trazendo aí ferramentas, soluções para que você aí possa aprimorar e ser mais próspero no seu negócio. Gostou? Curte, compartilha, deixe um comentário. A gente gostaria muito de ouvir você, a opinião de você, se vocês estão gostando ou não, né? Porque isso nos alimenta para manter. A cada 15 dias a gente faz esse café. Então, daqui a 15 dias, novamente, nos encontramos aqui para mais um Café com Resultados. Quero desejar para vocês uma boa semana, né? Estamos encerrando por hoje. Daqui a 15 dias temos um novo café. Espero você no próximo. E Até até, breve. e até lá, pode ver a gente no Spotify, no Ah, YouTube. é verdade, fica Salva gravado. essa live para poder ver depois, né? Para não perder. Poxa, como é que é mesmo aquele negócio? Na dúvida, chama o Rafa ou a Camila ali nos nossos directs que a Esse gente é o ajuda décimo você. sétimo episódio, tem 16 lá, ainda mais o de hoje, que vai entrar até hoje, entra também, para você olhar, rever, olhar o assunto que mais te interessa, para te ver a hora que você quiser, no lugar que você estiver. Até mais, gente. Um bom dia Tchau, para tchau. vocês. Bom Tchau, dia. tchau.